Boa tarde a todos. Meu nome é Natália Guzatti. Eu sou estudante de Logosofia aqui da sede de Joaçaba e hoje vou apresentar para vocês uma atividade sobre o valor da amizade. Quero agradecer o convite da sede de Florianópolis e vamos começar então. Vou começar fazendo algumas reflexões para vocês. Qual é o valor da amizade? É possível descrever em valor cédulas de dinheiro a amizade? Quem são os meus amigos? Por que cultivo amizade? E sou amiga de mim mesma? Quando eu escolhi esse tema, eu sabia da oportunidade de aprofundar os meus estudos sobre amizade, porque eu estava passando por um momento reflexivo sobre alguns vínculos. E estudando a respeito, eu consegui colocar em ordem os meus pensamentos. Eu estou aprendendo sobre o valor de diversos conceitos. E assim eu tive a oportunidade de estudar e planejar essa atividade sobre o valor da amizade. Então eu fui ver no dicionário qual é o conceito de amizade e também qual o conceito de valor. Pode projetar o slide, fazendo um favor. Segundo o dicionário, amizade significa relação de afeto, de carinho, de estima e de dedicação entre duas pessoas, sendo esses sentimentos recíprocos. Pode passar para o próximo. E valor, conforme o dicionário, significa o preço que se paga ou se recebe por alguma coisa, o prestígio, a qualidade, a relevância ou importância de mérito, que é legítimo e verdadeiro. E me questionei: qual é o valor da amizade? Que preço eu pagaria para manter a amizade com cada um dos meus amigos? É impossível descrever em números, não é mesmo? E sabem por quê? Porque a amizade é fruto da sensibilidade. Vocês já conheceram alguma pessoa e simplesmente foram com a cara dela? Ou sentiram um carinho tão grande como se já a conhecessem? Na sabedoria logosófica, tem um trecho que diz assim: pode projetar o slide, fazendo um favor. Pode-se dizer que o amor, como o afeto, é exclusivo da sensibilidade. É nela, na sensibilidade, que floresce a simpatia e se enraiza a amizade. Diante disso, eu consigo compreender que nós não podemos quantificar o valor da amizade, porque isso seria matemática, isso seria a razão, e a amizade é sobre a sensibilidade, é sobre sentir o afeto, o carinho, o respeito mútuo, sem esperar nada em troca. E ainda, no próximo slide, a amizade, tal como é, no fundo, em sua singeleza, equivale ao afeto, que nascendo no coração dos seres humanos, emancipa-se de toda mesquinhez e interesse, enaltecendo e enobrecendo o pensamento e o sentimento dos homens. Eu nunca fui uma pessoa que tive dificuldade em fazer amizades. Eu sempre fui muito comunicativa e isso me possibilitou conhecer diversos tipos de pessoas, das mais variadas cores, etnias, religiões, culturas. E por essa aptidão, eu acreditava sim ter facilidade em fazer amigos. Hoje eu consigo perceber que essa minha habilidade, ela me ajudou sim a fazer muitos amigos, mas não da forma que eu pensava. Em alguns momentos, pode ser que ela até me atrapalhou.
Pois como eu tinha o conceito de amizade muito vago na minha cabeça, eu achava que eu sempre estava rodeada de amigos, o que não era verdade. Por muitas vezes eu sofri decepções em relação a isso, e isso me fazia sofrer muito, pois eu sempre esperava que as pessoas iriam agir comigo da mesma maneira que eu as tratava. Um fato que aconteceu comigo e que deixou bem claro a importância de rever o conceito de amizade foi em 2020. Eu fazia uma matéria com outro curso da faculdade e precisei realizar um trabalho, o qual demandou bastante esforço. Eu fiquei aproximadamente uns 2 meses para fazer esse trabalho, e até que na semana da entrega, um colega me pediu o meu trabalho. Falou que ele não tinha conseguido fazer, mas que assim, ele não iria copiar. Era apenas para ele ter uma ideia de como fazer. E como se fosse uma base, assim, né? E aconteceu que uns dias depois eu recebi um e-mail da professora avisando que eu havia zerado a nota, visto que mais duas pessoas haviam entregado o mesmo trabalho que eu. Ou seja, o colega, ele usou o meu trabalho e ele ainda passou o meu trabalho para um outro colega. E os dois copiaram o meu trabalho e eu quase fiquei pendente nessa matéria. Mas com as notas das provas, eu consegui, passar sem precisar realizar outra prova, né? Nessa vivência que eu acabei de contar para vocês, fica muito clara a importância, de uma frase que o autor da logosofia nos traz, que diz assim: ser bom, mas não ser tolo. Eu fui tola. Primeiro que a pessoa em questão nem era meu amigo, pois traiu a minha confiança nele. E a amizade não é sobre fazer as coisas pelos outros. Isso, inclusive, até atrapalha a própria evolução e desenvolvimento do outro ser. Um tempo depois, eu vivi uma situação muito parecida, em que um colega que estava quase pendente em uma matéria também, a professora deu a possibilidade de a gente fazer um trabalho para recuperar a nota, visto que bastante gente da turma não estava bem. E esse colega me chamou pedindo também o meu trabalho. Pediu se eu já havia feito, e eu falei que sim. Aí ele disse: eu não consegui fazer, tive que fazer um trabalho, outras coisas, e não deu tempo. Queria saber se eu poderia passar o meu trabalho para ele. E a primeira coisa que eu pensei foi assim: ser boa, mas não ser tola. Eu recordei da primeira vivência, né? Da vez que eu emprestei o meu trabalho e acabei sofrendo as consequências. E isso ficou muito claro para mim na minha mente e conseguiu me ajudar na vivência que aconteceu mais recentemente, para que eu não cometesse o mesmo erro por querer ser boa novamente, né? O primeiro pensamento que me veio na cabeça, então, foi esse, de ser boa, mas não ser tola. E lembrei dessa vivência passada, que quase me prejudicou por querer ser boa. Então, eu não fiz o que o colega me pediu e não passei o meu trabalho para ele. Eu falei que eu poderia enviar o link dos livros que eu tinha usado para fazer o meu trabalho, mas que o meu trabalho eu não passaria. Eu fiquei um pouco sem jeito para falar não, mas eu sabia que eu estava sendo uma boa amiga. Com o tempo, vendo que eu alertei ele sobre não copiar o meu trabalho, né? E também porque eu iria estar prejudicando a própria evolução dele, que não estaria realizando o trabalho, mas sim apenas copiando. Pode projetar o slide, fazendo um favor. Vou ler um trecho da logosofia que diz assim: não se poderia conceber a amizade se ela não fosse presidida pelo ternário, simpatia, confiança e respeito, indispensável para nutrir o sentir que a constitui. E isso me possibilitou refletir sobre as amizades.
Será que eu tenho simpatia, confiança e respeito por aqueles que eu chamo de amigos? Vocês já fizeram essa reflexão? Se não fizeram, façam agora. Será que vocês têm amizade, simpatia, confiança e respeito? É, pode passar o slide. Sem dúvidas, os meus primeiros e maiores amigos são os meus pais e o meu irmão, que são essas pessoas da foto aí. Por eles, eu sinto muita simpatia, muita confiança e muito respeito. Mas muitas vezes já chamei de amigos pessoas que não se encaixam nesse ternário. Diferente, é, do que a gente está acostumado a ver, na logosofia, a logosofia vem me ensinando a viver de uma forma consciente. E através da observação, eu consigo viver o que o ensinamento, e o conceito de amizade, ele foi ressignificado em meu interno. Da forma que eu consiga ver nas minhas atitudes e nas atitudes do outro, se há simpatia, confiança e respeito. E assim, eu vou conseguindo viver minhas amizades de forma mais plena e mais verdadeira. A logosofia vem me ensinando novos conceitos a cada dia. Com o estudo, eu compreendi que eu sou a minha melhor amiga e que quando eu sou amiga dos ensinamentos, eu consigo viver. Viver melhor, né? Por exemplo, nesta frase que o autor da logosofia nos traz: busquem a amizade do tempo. E eu fiquei refletindo. Como assim ser amiga do tempo? O primeiro pensamento que me veio à mente foi ser amiga do tempo, saber aproveitá-lo. Quem sabe aproveitar o tempo e tem ele como aliado, vive melhor, pois se realiza mais. E quando eu estou contra o tempo, né, o popular correndo contra o tempo, eu acabo me prejudicando, pois eu atuo com pressa e faço de maneira não tão boa como se tivesse usado o tempo a meu favor. Outra compreensão que tive foi de ser amiga do tempo em relação à paciência. Quantas vezes algo de ruim acontece e o que podemos fazer é sermos amigos do tempo? Usarmos o conhecimento para agirmos de forma consciente e buscarmos resolver da melhor maneira possível, dando assim o popular tempo ao tempo. Algo que me inquietou muito, foi por que algumas pessoas surgem em nossas vidas. Porque eu estava em determinado lugar, em determinada hora, porque eu me matriculei em tal curso, porque eu fui morar em determinada cidade. Eu morei um tempo em Floripa e também fiquei me questionando assim, por que que eu não voltei a morar em Floripa em 2019 e voltei para minha cidade natal, que é Campos Novos? Porque alguém passou entregando convites de uma palestra sobre destino e a minha mãe aceitou o convite. E por que que ela me levou naquela palestra? Nas mais variadas circunstâncias, várias pessoas passam pelas nossas vidas. E por que alguma delas ficam? Ficam assim no sentido de desenvolver tamanho carinho mútuo que faz surgir a amizade. Desde criança, como eu falei antes, sempre fui muito comunicativa, o que me possibilitou fazer muitas amizades desde o jardim da infância. E eu cresci achando que eu era rodeada de amigos. E quanto mais, melhor. Eu tinha muito em mim aquela ideia de filme americano, de que quem tem mais amigos é mais feliz, é mais popular, está no meio da galera. É convidado para os eventos e festas e relacionava isso com facilidade, com felicidade. E será que eu era feliz? Eu não posso negar que momentos passageiros me fizeram, nem que fosse por instantes, feliz. Mas será que eu realmente estava sendo feliz?
Não sei se isso já aconteceu com vocês, se vocês já se questionaram sobre essa felicidade momentânea. Para mim, o simples fato de receber um não ou qualquer rejeição que eu sofria já era o suficiente para me deixar triste e para baixo. Por que será? Hoje eu associo isso ao conceito comum de felicidade, que é a falsa felicidade, visto que eram as situações às quais eu era exposta que me faziam feliz. Ser convidada para os aniversários, para as jantas, as festas do pijama. E não simplesmente por ter a amizade com determinada pessoa. Era como se eu gostasse das coisas que as amizades me proporcionavam. Eu valorizava, sim, muito o afeto, mas eu não era consciente, eu não tinha essa consciência de que o simples fato da pessoa existir já me deixava feliz. Será que era egoísta da minha parte? Talvez sim, é uma reflexão que eu me faço. Outros questionamentos que eu sempre me faço são assim: por que os meus pais demoraram 5 anos para conseguir engravidar de mim? Porque eu mudei de cidade quando tinha 4 anos e retornei a Campos Novos e fiquei uma série à frente do pessoal da minha idade, fiquei adiantada. Porque eu optei por trocar de escola e fui sozinha para um colégio novo em outra cidade no finalzinho do ensino fundamental? Por que eu quis medicina? Porque eu fiz um ano de cursinho em Joaçaba? Por que eu fui fazer cursinho em Florianópolis? Porque eu não passei no vestibular por 4 vagas e tive que ficar mais meio ano estudando? E por que que eu passei no vestibular com a turma que eu estudo hoje? Essas são algumas das reflexões que eu faço em minha vida, porque esses acontecimentos ou estas escolhas, elas me colocaram em lugares específicos, na escola tal, na turma tal, no curso tal, na universidade tal, estudando com determinadas colegas, por exemplo. E desses grandes vínculos, colegas se tornaram amigos. Na escola, eu fiz as minhas primeiras amizades, com as quais algumas delas mantenho vínculo até hoje. Amizades de 18, 20 anos. Pode projetar o slide, por favor. Tem um trecho da logosofia que vai muito ao encontro dessas minhas inquietudes. Os seres, eles não se encontram no mundo sem motivo. Há algo que os aproxima, que os vincula. Nem todos conhecem o porquê desses acercamentos, nem desses encontros. Daí que a maioria, a não dar valor a tais fatos, siga depois de ter se aproximado em direção opostas para não voltar a se encontrar. Vocês já tinham se questionado sobre isso? Por que que viemos ao mundo em determinada família? Por que fizemos aqueles amigos? Por que tal vaga de emprego não deu certo? Por que eu me mudei de cidade? E por que que estamos aqui hoje assistindo essa atividade? Pode projetar o slide, por favor. Outro trecho que me chamou muita atenção durante o estudo foi esse que diz assim: as reações involuntárias podem ser consideradas como pedras que o próprio ser põe em seu caminho e nas quais tropeça repetidamente sem advertir a que obedece. Acaso não se trancaram por causa delas amizades formadas e alicerçadas durante longos anos? Isto é muito certo, como é muito certo também que elas muitas vezes fazem com que o ser situe mal ante os demais, privando-o de desfrutar
o afeto e a simpatia, que poderia ser credor por suas virtudes ou condições. E lendo esse trecho, estudando sobre isso, eu fiquei me perguntando o que são essas pedras no caminho das amizades? As reações involuntárias, elas são feitas pelo próprio ser, por mim mesma. E será que eu já fiz alguma reação involuntária que prejudicou alguma amizade minha? E algum amigo já fez alguma reação involuntária que prejudicou nossa amizade? Será que eu consigo perceber no meu dia a dia essas reações involuntárias? E como que eu ajo frente a elas? São questionamentos que eu me faço. Vou trazer para vocês agora uma vivência que está relacionada a essas reações involuntárias, que podem ser, sim, pedras no caminho das amizades. E vou relatar como fiz para me desculpar pelo erro cometido, sem ser apenas com um pedido de desculpas, da boca para fora. Ano passado, eu e uma amiga decidimos ir em uma festa fantasia de Halloween de última hora. Então, não tínhamos muito tempo para criar nossas fantasias. No mesmo dia, a gente havia tido aula de ortopedia e tivemos aula sobre a prática de mobilização de membros, em que foram abertas diversas faixas para que os professores simulassem a conduta frente a uma quebradura. A minha amiga, ela teve a ideia de pedir para os colegas que, após o uso dessas faixas, que seriam descartadas, se eles poderiam dar essas faixas para ela, que assim ela iria fazer uma fantasia de múmia, para nós irmos à festa à noite. Mas mais perto da hora para ir para a festa, ela sabia que tinha pouco esparadrapo em casa, mas achou que fosse suficiente para dar os toques finais. E chegou na hora de montar a fantasia e eu fui ajudar ela a fechar a fantasia com os esparadrapos, né? E bem no fim que acabou esses esparadrapos. E eu falei em tom de brincadeira. Não gastou um centavo para fazer essa roupa e ainda não teve a capacidade para comprar um esparadrapo. Ela ficou quieta e não me respondeu mais nada. Conhecendo-a muito bem, vi que ela não gostou, mas também fiquei em silêncio. Na hora que estávamos indo para a festa, acabamos tendo um desentendimento, pois ela rebateu a minha fala de antes, dizendo que eu também não tinha gastado com a minha fantasia, visto que eu estava indo com roupa emprestada dela e de uma outra amiga. E ficou por isso. Eu fiquei em silêncio e não falei nada. Eu sabia que a forma que eu tinha me expressado podia ter tido um falso entendimento e uma falsa interpretação. Lá na festa, em determinadas situações, essa amiga precisou da minha ajuda e eu a ajudei em todas, o que nos tirou um pouco de tempo dessa festa. No outro dia, ela me pediu desculpas pelas palavras e me agradeceu por ter ajudado ela quando precisou. Hoje eu percebo que a impulsividade, a brincadeira fora de hora, fizeram com que eu me indispusesse com uma pessoa que eu amo muito. E, embora seja um motivo bobo, nos serviu de exemplo para ver que essas pequenas coisas, elas podem sim se tornar pedras no caminho das amizades, como a impulsividade, a brincadeira fora de hora, a indiscrição, entre tantas outras deficiências que nós estudamos na logosofia, que eu poderia citar para vocês neste ocorrido. A logosofia também ensina sobre fazer um ato ao invés de algo de bom, ao invés de simplesmente ficar pedindo desculpas por pedir. E ter ajudado essa minha amiga no momento que ela precisou lá na festa foi a forma que quando eu recordei desse ensinamento,
de ajudar ela, não simplesmente pedir desculpas da boca para fora. Pode projetar o slide, por favor. Na sabedoria logosófica tem um trecho que diz assim: isso significa que não devem existir desavenças entre os seres por motivos totalmente alheios ao que constitui a finalidade da vida, porque seria distrair a atenção, perder o tempo, gastar as energias, contrariar o espírito e relaxar o ânimo. Em consequência, quem é consciente de possuir uma parte de bem e de felicidade deve buscar, logicamente, ser amável, desculpando sempre os momentos intemperantes ou intempestivos do ânimo do semelhante. Pois quanto mais o desculpar, mais haverá de merecer desculpa, se alguma vez incorrer no mesmo erro. Quão grato é para o espírito sentir como nos é devolvido o mesmo bem que tenhamos oferecido na desculpa ou na dissimulação do erro alheio. Com isto, somente já estamos nos fazendo um bem, alimentando nossa própria felicidade. Eu entendi que mais importante que pedir desculpas é fazer algo de bem, aquele que ofendemos, e ajudá-la quando ela precisou na festa, foi a forma que eu encontrei de fazer isso. Pode projetar o próximo slide, por favor. A confiança que inspira a amizade sincera, similar à da família, fundamenta-se na reciprocidade do afeto e do conhecimento pessoal. Desde o simples conhecido até o amigo verdadeiro, existe uma escala de graus no vínculo que os aproxima. Vínculo suscetível de alterar-se por qualquer motivo, enquanto não se manifeste o apreço e a consideração como uma afirmação do conceito mútuo. A confiança é, então, produto de garantia moral que cada um se outorgue. Quando eu li esse trecho, eu recordei de uma reunião de logosofia que falava sobre a confiança, em que cada um dos estudantes trouxe que ele traria a chave que ele daria a chave da casa dele para qualquer um de nós que estava ali presente naquela sala, qualquer um de nós ali que estava, nós estudantes de logosofia, né, que estávamos na sala. Naqueles dias, né, eu estava passando por uma situação um pouco delicada com uma amiga, e referente à quebra de confiança. E pensei na hora, será que eu daria a chave da minha casa para ela? A resposta foi não. Então, por que eu mantinha aquela amizade na minha vida? Esse ocorrido faz poucos meses. Mas desde então, antes de expor alguma situação a alguns amigos, eu faço essa reflexão. Para quem eu daria a chave da minha casa? Se eu não daria a chave da minha casa para a pessoa, faz sentido eu manter ela em meu vínculo de amigos? Faz sentido eu contar coisas íntimas e pessoais da minha vida para ela? Não sei se vocês já se fizeram essas reflexões, se já pensaram sobre isso. A amizade. Pode projetar o slide, por favor. A amizade entre os homens, ela consegue realizar o que nenhuma outra coisa consegue. Por mais que seja, não seria ousado afirmar que ela é um dos poucos valores de essência superior que ainda restam no homem, que o elevam e dignificam, tornando generoso e humanitário. É isso, então, a atividade de hoje. Mais uma vez, quero agradecer ao pessoal da Fundação Logosófica de Florianópolis que me convidaram para realizar essa atividade. E boa noite a todos.